Teu Santo Espírito, Pai, tem liberdade para fluir nesse lugar, Pai. No nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? A paz do Senhor. Uma boa noite. Que bom que você está aqui. Para nós crescermos juntamente aqui, crescemos em Deus, ouvimos da palavra. Você pode se assentar, fique à vontade. Para nós ouvirmos da palavra, crescemos juntos, amém? É como nós estávamos orando. Se nós nos colocarmos num lugar onde a exposição da palavra é alta, as nossas vidas, ela vai se transformando. A palavra tem esse poder de transformação. Eu creio que se você olhar para a sua vida, muita coisa mudou. A minha, muita coisa mudou. Por quê? Tempo de exposição à palavra. Você vai vindo nos cultos, você vai ouvindo a palavra, você vai na sua casa, ouve ministrações, vem nas programações da igreja, e o que acontece? Exposição à palavra. E ela vai transformando, ela vai te libertando, ela vai cuidando da sua vida. Você vai crescendo e você vai avançando. Amém? E esse é o desejo do nosso coração nessa noite, crescer ainda mais em Deus. E antes de começar a ministração de hoje, eu sei que você está ligado aí, né, nos grupos nossos da igreja. A nossa querida Anne nasceu. Amém? Filha do nosso querido pastor, da Kelly. Nós estamos muito felizes com isso. Porque ela é muito desejada pela nossa igreja, por eles. E graças a Deus, Deus cuidou de tudo, está tudo bem. Você pode acompanhar as fotinhos nos grupos, né? Então nós já pudemos contemplar como ela é linda, como ela está bem, saudável. E nós glorificamos a Deus por isso, pela vida dos nossos queridos pastores, pela vida da Anne. Amém? Nós declaramos aí que assim como Deus tem sido fiel com ela, até o nascimento, assim vai ser. A vida toda dela. Amém? Que ela vá crescendo de graça em graça, de favor em Deus, recebendo tudo aquilo que Deus prometeu, ainda no ventre da mãe dela. Vai se cumprir na vida dela, no nome de Jesus. Amém, queridos? Então, nas nossas quintas temáticas, nós estamos falando sobre graça. E eu sei que você já ouviu muita coisa nesses dias sobre graça. Mas é um assunto que você precisa ouvir e ouvir muito. Nós precisamos ouvir muito. Porque eu acredito que é algo que diferencia os crentes das pessoas que estão no mundo. Porque assim como Paulinho estava falando na hora do dízimo, nas ofertas, as pessoas do mundo, o que ela tem? O próprio braço. A força do próprio braço, a vontade de fazer a coisa certa. Só que o crente, ele tem algo ainda mais. Ele tem a graça. Então, tudo aquilo que o seu braço consegue fazer, você recebeu um a mais de Deus. Você recebeu a graça. E o que essa graça faz? Ela te capacita para ir além. Então, muitas vezes, se você chegou até aqui, hoje, se você chegou a um lugar que você considera importante na sua empresa, na condição da sua vida, se você contar com a graça de Deus, você vai muito além. Se você descansar na graça e entender o que é a graça, e como você ativa essa graça, você vai ser diferente do mundo. Crise não vai ter para a sua vida. Aflições, você vai ter. Mas nada vai te parar. Nada é impossível para você. Porque a graça de Deus vai te capacitando. E eu queria ler um versículo com você. Em Hebreus, no capítulo 4, versículo 16. Amém? Hebreus 4, versículo 16.
E diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Sabe, querido, esse versículo fala nada mais, nada menos que você pode chegar confiadamente, juntamente a Deus, para uma situação que você não vê jeito, aos seus olhos humanos, aos seus olhos naturais. Está muito difícil, está complicado, é o fim. Se achegue a Deus, confiadamente. Por que confiadamente? Porque Ele te justificou. Uma vez que você é filho de Deus, você pode confiar. Tudo que Ele falou é para a sua vida. Tudo que Ele falou vai acontecer. Se você não está conseguindo resolver uma situação, você precisa de sabedoria, peça a Ele. Peça estratégias, discernimento das situações. Mas se achegue, querido, ao trono da graça. Muitas vezes nós estamos chegando a qualquer outro lugar. Nós estamos indo para todos os lugares, menos ao trono da graça. Nós estamos pedindo ajuda para o vizinho, para o tio, para o irmão, para o avô. É errado? Não. Mas existe uma forma crente de ser, onde Ele te capacita, Ele te dá novas ideias. O normal é isso, você conhece uma pessoa, você vai pedir um favor. Mas existe graça nas nossas vidas, que é exatamente para você fazer aquilo que você não conseguia, aquilo que você se vê impossível de fazer. A graça, ela torna possível. Ah, é uma faculdade, eu não sei, eu não consigo. Esqueça, querido. Quando você descobriu que existe graça abundante, existe um trono jorrando graça para a sua vida, não dá para nós termos tantas desculpas assim. A graça vai te capacitar para você fazer o que você precisa fazer. Seja na sua vida natural ou no seu ministério. Ah, eu jamais pegaria um microfone. Existe graça. É por isso que nós temos que nos achegar. Porque Deus vai te dar as direções. Só que Ele não te deixa sozinho. Ele não vai falar para você, se vira, faz. Seria injusto. E é por isso que Ele nos capacita. Por isso que Paulo fala que tinha um espinho na carne, ele estava achando demais para ele. Eu vou ler para você. Você pode abrir. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. De 7 a 10. Aleluia. Tu és bom. Amém, queridos? Então, uma resposta de oração de Paulo. E para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia! Aleluia!
Para onde Deus quer nos levar, querido, é normal você se sentir fraco. Porque é Ele que vai conduzir todas as coisas. É Ele que vai dar graça para nós. É algo muito maior do que nós podíamos imaginar. É sobrenatural, querido. Então não adianta a gente olhar para o nosso braço, não, para as minhas características, isso eu consigo fazer, isso já não é muito meu estilo. Esquece estilo, querido. Nós estamos falando de graça. Graça é poder puro, de Deus, do alto. É muito mais que a nossa imaginação, que a nossa cabeça, a nossa mente pode assimilar. É algo grandioso, glorioso. É tudo que você vê, curando, salvando, libertando, vida transformada. Da mesma fonte que vem tudo isso, vem a graça, para capacitar a nossa vida. Não querendo menosprezar o problema de ninguém, a dificuldade de ninguém, todos nós temos. Nós estamos crescendo. Mas essa noite Deus quer falar com a gente. Que existe graça. Que nós não precisamos ficar parados se nós não quisermos. Que nós podemos avançar. Você lembra daquele versículo que diz assim: se você pode tudo naquele que te fortalece? Você sabe por que você pode tudo naquele que te fortalece? Porque Ele te dá graça. É Ele que te capacita. Então é por isso que Ele fala. Ele pode falar. Porque Deus pode todas as coisas. Mas é muito difícil. Parece muito difícil. Porque se você entender a graça, não é. A graça vem para tornar capaz. Eu não consigo viver uma vida em santidade. Consegue. Existe graça. Eu não consigo ficar sem trair. Consegue. Consegue. Eu não consigo ficar sem falar palavrão. Consegue. Existe graça. Não consigo ficar em santidade. Consegue. Não consigo ler a Bíblia. Consegue. A graça te capacita. Não consigo orar mais que 10 minutos. Consegue. Você consegue. Existe graça. Disponível a todo tempo. Aleluia. Você pode tudo naquele que te fortalece, querido. Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais nós conseguimos desfrutar do poder dEle. E é esse poder que nos traz convicção da graça. Quando você se coloca próximo ao trono, errou, existe misericórdia. Não passe uma vida errando, porque isso te atrasa. Mas existe misericórdia e graça para te levantar de novo, para te empurrar, para te dizer que dessa vez vai dar certo. A graça é o que você precisa. A graça é o que eu preciso. Eu não consigo estudar. Eu vou ter um concurso, não consigo. Consegue. Pode até não ser o seu perfil de estudar, mas você consegue. Você pode não gostar. Mas se você quiser, você consegue. Depois que você se tornou filho de Deus, o Espírito Santo passou a habitar em você, muita coisa mudou, querido. Você já não é mais um ser comum. O próprio Deus habita em você.
O que é que nós estamos querendo fazer que ainda nós não conseguimos? Que a graça não pode nos alcançar. Se pela graça nós somos salvos. Sem merecer. Sem merecer, querido. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos. Mas a graça nos alcançou. Se a graça fez isso sem merecer, até onde pode ir essa graça? Não tem limite. Você vai determinar o tanto que a graça vai agir e vai fluir na sua vida. Vai depender do tanto que você quer ir com os seus braços, com a sua vontade, com os seus desejos, e o quanto você quer ser usado por Deus. E o quanto você quer ver o poder dele atuando na sua vida. Isso vai falar o quanto de graça você vai usar. Se você está fazendo algo muito pequeno, você precisa de pouca graça. A maior força está no seu braço. Agora, quando Deus te chamar para coisas maiores, coisas grandes, existe uma abundância de graça que você pode desfrutar. Coisas que você nunca imaginou fazer, querido. Você jamais pensou. Você olhando para você assim, falava, jamais. Os seus pensamentos, jamais. E a graça te envolve, te capacitando, colocando habilidades em você. Aquilo que não era possível, a graça tornando possível. Aquilo que era apenas um sonho distante, a graça indo com você passo a passo e fazendo você chegar até onde você sempre sonhou, a graça te levando. Aleluia. Deus te mostrando coisas, querido, e a graça te levando. Eu sei que quando eu não era nem convertido ainda, Deus me mostrava coisas. Me mostrava com a Bíblia na mão, ministrando, pregando. E eu sempre achando que não. Achando que jamais conseguiria, que não era para mim, que eu vivia um outro estilo de vida, que jamais combinaria. Só que em um momento, quando eu conheci a Cristo, eu resolvi acreditar na graça, no que Ele falava ao meu coração. E em minhas conversas com Deus eu dizia, Pai, tem que ser somente pelo Senhor. Eu não tenho essas características. Mas eu não quero retroceder. Eu vou fazer tudo que chegar nas minhas mãos e eu puder fazer, eu vou fazer. Porque eu creio na sua graça. E a gente vai avançando, querido. Nós vamos avançando. Com Deus você não fica no mesmo lugar. As coisas se movimentam, as coisas acontecem. Aquilo que era grande demais, quando eu me converti, hoje é pequeno. Por quê? Porque eu vi a graça dele trabalhando na minha vida. E uma vez que a graça dele trabalhar na sua vida, você vai falar, meu Deus, aonde eu posso chegar? Só me mostra. Não tenha medo, querido, do que Deus está te mostrando. Creia nele. Cada passo que você der, existe graça. Ah, mas a situação em casa está difícil. Existe graça, querido.
se achegue confiadamente ao trono da graça. Você consegue passar essa situação. Você vê o que Paulo diz? Paulo era espancado, naufrágio. Tudo o que jamais um de nós gostaríamos de passar. Teve tido como morto. E Deus apenas responde para ele: a minha graça te basta. Aleluia. Por 3 vezes ele orou, querido. E com uma frase Deus respondeu para ele. Você acha que existe poder suficiente na graça? Para Paulo? Para Deus falar com Paulo? Que ele conseguiria passar por tudo isso que ele estava passando? Até tido como morto ele teve. Ele foi considerado. Mas a graça era com ele. A graça fazia com que ele chegasse ao fim do propósito. Aquilo que Deus tinha estabelecido para a vida dele. A graça vai te levar a cumprir, querido, tudo o que Deus tem colocado como sonho, como desejo no seu coração. Essa é a diferença do crente. O crente que não entendeu ainda que existe algo sobrenatural para ele fazer as coisas, ele vai ficar parado. Vai ficar frustrado. Porque o mais maravilhoso de você ser crente é desfrutar do sobrenatural de Deus. É você perceber que você pode conversar com Ele, é Ele falar ao seu coração, e você ouvir Deus falando ao seu coração. É você saber ser guiado pelo Espírito Santo, através de instruções, da paz, que esse é todo entendimento humano. Você sendo guiado pela paz, sabendo que isso é para fazer, isso não dá para fazer. Você tendo impressões no seu espírito, sendo guiado por essas impressões, e essas impressões te levando a lugares certos. Espírito Santo falando com você. E é isso que o mundo não tem, e isso é o que nós temos. E se não for para viver assim, não tem sentido nenhum de nós sermos crentes. E se for para viver sem usufruir da graça, não faz sentido. Não faz sentido, porque se é para ficar nos nossos braços, qual é a diferença? Se não for para fazer algo que Deus te chamou para fazer, você não precisa mesmo da graça. Mas para andar pelos lugares que Ele te chamou, você vai precisar da graça. Se você está indo só na força do seu braço, querido, você está errado. Você está indo por outro caminho. Caminho humano. Eu consigo tudo na luta, na raça. Está errado. Você está sozinho. Não está contando com a graça. Você está vivendo como todo mundo vive. Como o mundo vive. Qual que é a diferença? Nós não podemos viver assim, queridos. A graça muda as nossas vidas. A graça leva você a cumprir o propósito que você nasceu. A Bíblia diz que nós estamos aqui porque nós temos um propósito. Você não nasceu e colocaram um propósito. Existia um propósito e você nasceu. Você precisa desenvolver isso. Nós precisamos. E sem a graça, possível. Porque é algo muito maior do que nós pensamos ou imaginamos. É algo sobrenatural, querido.
Aleluia. Aleluia. Você pode abrir comigo, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 15. Aleluia. Deus é bom, Deus é bom. A graça dele é maravilhosa, querido. Nós estamos amparados em todas as coisas com Cristo. Está tudo bem. Quando você imagina a graça dele te confortando, que a graça dele é tudo o que você precisa. No momento em que as coisas nada deu certo, existe graça para te levantar, para te recuperar, para te trazer força, alívio, o que você precisar. Aleluia! Então, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, diz assim, né? Paulo dizendo: mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Aleluia! Mas pela graça de Deus sou o que sou. Você que já leu um pouquinho da Bíblia, você sabe o que Paulo fez. Como foi um homem grandiosamente usado por Deus. Né? Grandes partes aqui das cartas foram escritas por ele. Paulo foi tremendamente usado por Deus. E ele mesmo fala: só sou o que sou pela graça. E ele só chegou onde chegou, porque ele entendeu que existia graça. Porque por ele mesmo, naquela ocasião, onde ele ora 3 vezes para Deus, e Deus fala que a graça bastava, já era um momento que para ele não queria mais. Já tinha dado. Mas Deus fala: vai um pouquinho mais. Vai um pouquinho mais. Porque a hora que ele dá esse passo a mais, graça sobre a vida dele. Assim são as coisas das nossas vidas. Tudo que você precisa, tudo que nós precisamos. Eu estou cansado, não consigo ir na igreja. Graça. Existe graça para você vir. Mas é muito cansado. Existe graça. Tudo que você se posicionar para fazer algo, Deus vai com você. A graça dele vai te capacitar. Esqueça essa palavra: jamais, não consigo. Isso é algo que vai fazer a gente não desfrutar da graça. Se achegue confiadamente ao trono da graça. Antes de falar jamais, não consigo. Isso não é para mim. Fale com Deus. Seja guiado pelo Espírito Santo. Deixe Ele te trazer uma nota de confirmação no seu coração. Quando você tiver certo que Ele falou com você, faça. Que jamais Ele vai te deixar sozinho. Jamais você vai se sentir desamparado com Deus. A graça dele te recobre. No que você precisar, no que nós precisarmos, no momento oportuno. Como diz aqui no versículo que nós lemos, na ocasião oportuna. Amém? Eu não sei se você chegou a ler um livrinho, tem um livrinho bem pequeno, que chama 5 Impedimentos ao Crescimento da Graça. Acredito que tem até na livraria aí. Ele tem acho que umas 15 páginas. É do Kenneth Hagin, né?
E é muito bacana. Então ele cita 5 coisas que podem minar o crescimento da graça. Fazer com que você não desfrute da plenitude da graça. E eu vou só ler rapidamente as 5 para você. A primeira é leviandade, né? Leviano significa imprudente, sem seriedade. É um adjetivo que qualifica o indivíduo que age precipitadamente e que não tem consideração com o outro. Então, se nós tratarmos as coisas de Deus com leviandade, isso faz com que nós não desfrutemos da graça. Você precisa tratar com seriedade. O seu comportamento num culto mostra a sua seriedade com Deus. A sua atenção. O seu comportamento diante de um culto. O seu comportamento na sua casa com as coisas de Deus. Se você é sério com as coisas de Deus, ou se você, aqui na igreja é uma coisa, na sua casa, põe qualquer coisa, põe música do mundo, põe o que for. Nós não estamos na igreja mesmo? Seriedade. Aonde nós estivermos. Esse é um dos pontos. Precisamos ser sérios. Ou nós somos crentes, ou não. Não tem 2 caminhos, não tem 3 caminhos. Ou é, ou não é. Tem gente que às vezes você fala para você, eu sou crente. Você fala, sério? Nunca percebi. O senhor nunca falou nada? Foi uma novidade essa, né? Por quê? Nunca tocou no assunto, nunca se mostrou crente. Tão parecido com as outras pessoas do mundo, não é? Nós não podemos ser assim. Nós temos a alegria de Deus, mas seriedade. Sermos firmes, convictos de quem nós cremos e da forma que nós devemos andar. Seriedade no que nós estamos fazendo. Seriedade com o nosso propósito. Tem uma outra característica que ele fala de relaxamento. Que significa desmanzelado, sem ordem, relapso, negligente. Outra característica, preguiça. Aí a preguiça nós entramos um pouquinho na parte da carne. Sempre a carne vence em algumas pessoas. Sempre, não dá para ir hoje. Hoje não dá para ir. Ele usa até um exemplo legal no livro, que se Jesus aparecesse para a pessoa, falar, hoje você vai precisar orar a noite toda. Hoje não dá. Hoje eu estou cansado. Nada tira a pessoa da cama. Não dá, querido, para nós sermos preguiçosos. Não dá para nós, hoje eu vou descansar, vou perder um culto, perder uma programação. Não faz diferença? Faz. Se você está falando de graça na sua vida, de unção, faz tudo diferença. Tudo faz diferença. Os mínimos detalhes. A sua seriedade, como você ouve a palavra, como você recebe. Que lugar você senta num culto? Tudo isso fala muito. Mas eu sento no fundo e quero receber. Amém, eu acredito, eu creio. Tudo, querido. Tudo faz com que a sua unção aumente. Deus conhece os nossos corações. Não adianta você sentar na frente também para mostrar alguma coisa. É o seu coração, você e Deus. Só que as pessoas vão perceber. Nossa, parece que o cara está voando. Unção. Graça. A pessoa se dispõe e a graça alcança. O poder de Deus flui da vida. Mas não pode ter preguiça.
Assim como as outras coisas da vida, a preguiça atrapalha também de desfrutarmos da graça. Porque ela não vai fazer você andar. Ela vai fazer você ficar parado. E parado, você já desfrutou desse nível de graça. Se você for para desfrutar mais, precisa andar, precisa se mover. Precisa fazer mais, querer fazer mais. E assim a graça vai te alcançando, vai nos alcançando, etapa a etapa. Ele usa uma quarta, chama loquacidade, que é a mesma coisa que tagarelice. E aí ele cita o Provérbios, no capítulo 10, versículo 19, que diz assim: na multidão de palavras não falta transgressão. Então, às vezes do muito nós falamos. Você acaba falando coisas que você não deve. Isso atrapalha, isso atrasa as nossas vidas. Atrapalha de você desfrutar tudo que Deus tem preparado para você. Amém? Cada um tem uma coisa para fazer na vida, para fazer para Deus. Cada um tem as suas habilidades, seus dons específicos. Todos são importantes. E você nasceu para fazer o que Deus te chamou para fazer, não o que o outro está fazendo. É assim, cada um individualmente. Deus te chamou para fazer algo. E se nós focarmos nas nossas coisas, a graça vai reinar nas nossas vidas para nós fazermos aquilo que nós fomos chamados. Existe graça para outra pessoa fazer aquilo que ela foi chamada para fazer. E na nossa existe para fazer o que a gente precisa. Então vamos focar na nossa vida. Amém? A palavra que eu queria compartilhar com vocês é essa. Eu creio que, assim como eu falei, né? A vida do crente, quando entende que existe a graça, nós podemos ir muito além. E esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Que você viva prosperidade, que você viva um lar próspero, uma casa maravilhosa, onde coisas boas sempre aconteçam na sua vida. Ah, não tem dificuldades? Tem. Mas todo dia, quem é crente pode acordar uma expectativa de algo bom acontecer. Porque Deus é bom. E Ele não muda. Ele é sempre bom. Então, quando você amanhecer, você sabe que quem amanheceu com você é o Espírito Santo. Então, a tendência é que algo bom aconteça na sua vida. Só não atrapalhe. Deixa a graça te usar, te levar. Porque ela vai te levar a prosperar, ela vai te levar a dar certo, ela vai te levar a conseguir, a avançar. A graça faz isso nas nossas vidas. E ela é abundante. Então, querido, não tenha medo de fazer coisas para o Senhor. Não tenha medo de fazer coisas na sua vida. Siga a direção do Espírito e vá. Porque capacitação não vai faltar. Poder de Deus não vai faltar. Sabedoria, peça a Ele, que Ele dá.